Nossa edição começa com essas medidas de Lula em dois setores. Um na indústria, como disse há pouco, a tentativa de ressuscitar o carro popular. A outra é a revisão do modelo de leilões, que eventualmente vai dificultar a privatização de aeroportos. Reportagem de Adriana de Luca. Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, arredores de Natal. Esse será o primeiro ativo lançado a uma segunda licitação após ter devolvido voluntariamente por dificuldades. A lei que permite o mecanismo entrou em vigor em 2017. Outros 8 empreendimentos estão na mesma situação. Mas o sucesso das relicitações depende da discussão sobre outro leilão, o do aeroporto de Congonhas, no ano passado. Isso por causa do uso de precatórios como parte do pagamento. A AENA, único grupo que entrou na disputa de Congonhas, pagou metade da outorga em precatórios, valendo-se de uma PEC aprovada pelo Congresso em 2021. Mas uma ala do governo Lula fala nos bastidores em reverter a concessão. O governo também tenta buscar formas de alavancar outro setor, o automotivo. A pauta virou uma das prioridades do Ministério da Indústria. A estratégia de Lula é retomar o carro popular. O presidente já criticou o valor dos carros de entrada. Hoje, o 0 quilômetro mais barato custa cerca de R$70 mil. E são vários os motivos para isso. Nos últimos anos, a lei ficou mais rigorosa e incluiu mais itens de série para a segurança do carro. As montadoras também passaram a incorporar novas tecnologias. Além disso, com a pandemia, o setor sofreu com a falta de peças e passou por uma forte pressão inflacionária. O financiamento a quem tantos consumidores recorrem na hora de comprar um carro ficou mais caro depois da escalada da taxa básica de juros. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, já se reuniu com representantes de montadoras. Incentivos tributários para veículos movidos apenas a etanol estão entre as sugestões. Outra medida é baratear o crédito para clientes e empresas. O problema é que, além da taxa Selic alta, os bancos alegam dificuldades na recuperação dos veículos dos inadimplentes. O que fez o governo discutir até mesmo o uso do FGTS para os empréstimos. Na tentativa de resgatar a figura do carro popular no Brasil, o Planalto tenta viabilizar veículos novos custando em torno de R$50 mil. Nesta segunda-feira, no encontro do Fórum Paulista de Desenvolvimento, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, debateu o assunto. Ele não deu detalhes. Quem se manifestou foi o prefeito de São Bernardo do Campo. Quem vai fazer o anúncio é o presidente Lula. Então ele deu pontos aí que possam estar envolvidos. Não há nada conclusivo, mas existe uma expectativa muito grande para veículos abaixo de R$100 mil ter redução na carga tributária como um todo. Daniel, às vezes não sei se é vantagem ou desvantagem quando a gente vai ficando velha no jornalismo. Que um cacuete ruim para todo jornalista é quando a gente começa a falar, eu já vi isso aí antes. Na verdade, é uma manifestação do jornalista que ele está, enfim, já viu, para que vai ver de novo? Mas nesse caso, eu não consigo fugir desse clichê, Daniel, não sei no teu caso. Eu já vi esse filme antes. Eu não vejo absolutamente, e aqui eu sou obrigado a manifestar certa estupefação, porque nós estamos num ambiente no Brasil em que se descortina uma série de oportunidades, quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala de economia verde, quando a gente fala de economia digital, quando a gente fala de uma série de aspectos que o mundo inteiro está se mexendo, nós vamos fazer de novo o carro popular, um benefício fiscal, tentando baratear o crédito artificialmente, fazer as pessoas irem de novo para bens de consumos duráveis. O mesmo filme de novo, Daniel? Ué, William, você está há muito mais tempo na estrada do que eu, mas eu que estou há menos também já vi esse filme algumas vezes, então somos 2 ou somos 4 aqui na roda, né? Olha, William, existe um termo na economia que se chama indústria nascente. Indústrias nascentes muitas vezes requerem ou pedem até subsídios, algum tipo de incentivos fiscais que não deixam de ser louváveis em algum momento. O problema no caso da indústria automobilística brasileira é que algum tipo de subsídio existe desde a instalação mesmo das indústrias aqui no Brasil, das montadoras, nos anos de 1940. E esses subsídios nunca deixaram de existir plenamente aqui no Brasil.
É curioso até que a primeira montadora que recebeu subsídios por aqui, a Ford, tem anunciado a saída do país nos últimos anos para fabricar em outros lugares. A bem da verdade, o Brasil, com esse modelo de negócios, nunca conseguiu se transformar numa plataforma exportadora. No máximo, consegue exportar para a Argentina, que é outro país que padece de competitividade, mas nunca conseguiu se efetivar como uma plataforma exportadora para mercados mais distantes. Também é importante lembrar, William, que o Inovar Alto, que foi uma política de subsídios montada pelo governo Dilma, foi condenado pela Organização Mundial do Comércio. Houve uma oportunidade ali de se rever de forma mais ampla a indústria automobilística no país. E o que saiu, o parto dessa política, digamos, fracassada, condenada pelo OMC, foi um outro programa de subsídios, que é o Rota 2030, até hoje em vigência. Resultado de tudo isso, a indústria automobilística emprega menos, tem menos potencial e repercussão, desdobramento no PIB do que tinha 10, do que tinha 20, do que tinha 40 anos atrás, e não está entrando na onda de transição energética que nós vemos. Raquel, me pediu a palavra. William, eu entendo a sensação de vocês, o Daniel estava falando, né, Rota 2030, Inovar Alto, eu lembro de cobrir tudo isso. Só que dá aquela sensação que o diretor, no caso o presidente Lula, quer fazer o mesmo filme, mas o cenário é outro. E aí vou tentar me explicar. Carro popular, por exemplo. Hoje, quem faz o carro dito popular, porque nem é mais tão popular no Brasil, é só a Fiat e a Renault. A GM não tem mais, a Volkswagen não tem mais, a Ford sequer fabrica mais carro no Brasil. Esse modelo de veículo não existe mais. Os veículos hoje carregam uma quantidade enorme de tecnologia embarcada, a legislação ambiental mudou, ela exige uma série de mudanças tecnológicas, de peças e partes e fora controle de emissão, né? Que aumentam o preço do carro. Assim, ninguém está aqui sendo contra que os brasileiros mais pobres tenham carro, não é isso. Acontece que o mundo mudou. O mundo mudou. Não existe mais aquele mundo do carro popular para você comprar com crédito barato. Hoje a gente tem uma taxa de juro alta, que enfim o Banco Central deve começar a reduzir em breve. A renda das pessoas está baixa, você precisa de uma renda mais alta para que as pessoas tenham acesso a isso. A gente vai ter daqui a pouco, que a gente vai chamar, vai ter carro sem motorista. Você está falando em combustível verde. Então, e aí a gente pode extrapolar isso para várias políticas do governo Lula. Daqui a pouquinho a gente fala de Petrobras. Formação de preços no setor de energia. Mas você tem o diretor tentando voltar naquele filme lá atrás, de 20 anos atrás, de 2003, mas 20 anos se passaram. Qual é o cálculo político? Está meio evidente, né? Não, O pobre tem que consumir carro, o pobre tem isso, no discurso do Lula. Agora, há uma, me parece, não sei a tua avaliação, isso que eu queria ouvir, Caio, uma improvisação tão grande nessas propostas, que a gente não vê elas nascendo, tem lá atrás. A deformação de preço da Petrobras, nós vamos pegar isso logo mais, inclusive com a ajuda das informações mais recentes. Mas no caso da reindustrialização, a impressão que dá é que alguém bateu na barriga de alguém durante o fim de semana, falou alguma coisa depois de 2 caipirinhas, 3 picanhas, e aí vai a público com isso. Não, a ideia do carro popular, ela já vem aí pelo menos um mês, né, tateando. Pô, mas isso você está considerando com longo prazo. Sim. Não, ela já vem vindo pelo governo, pelo MDIC já há algum tempo. Eu vejo um cálculo super político, um cálculo super eleitoral, porque dá essa ideia, né? Esses carros da Renault e a da Fiat, salvo engano, R$69 mil, caro, né? Agora, a dificuldade tem aquela coisa da expectativa e realidade, porque o governo queria até 50 mil, na faixa de 50 mil, e pelo menos eu falei hoje no MDIC, era no máximo tirar aí 5 mil, 10 mil reais. Ô, Caio, os colegas do Estadão, crédito a quem merece, fizeram a conta, o Fusquinha do Itamar hoje custaria 80 mil. Sim. Então, você busca uma marca política, uma marca eleitoral, de tentar, de alguma maneira, tirar
de alguma maneira, um incentivo, um recurso para cravar que conseguiu, de alguma maneira, reduzir, mas na realidade você tem todo um cenário muito difícil. Agora, tem uma pressão da indústria automotiva muito forte, isso eu ouvi hoje no MDIC, em razão de seu setor, dos setores que mais são prejudicados por uma política de juros altas, né? Que Bom, vem sendo... aí, eles e vários outros setores. Sim, sim, mas eles aparentemente sofrem mais, né? E estão reclamando mais, estão pressionando mais. O MDIC, foi isso que eu ouvi, pelo menos. Então, eu tenho uma informação, só um minutinho, Dani, eu tenho uma informação diferente. Essa pressão vem de algumas montadoras, as que vão ser mais beneficiadas, mas está longe de ser um pleito do setor, porque a gente que acompanha isso há muito tempo, né, Daniel? As montadoras sempre foram um setor muito bem organizado para fazer lobby. Eles chegavam no governo e arrancavam esses projetos de política industrial, assim, com muito incentivo fiscal. Se você for lá olhar as listas dos bilhões ao longo dos anos, ela é extensa. Então, minha primeira apuração hoje foi tentar entender. Gente, vem cá, vocês não fabricam mais esse carro na prática. É um pleito de vocês, como setor, como a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores? Não. É uma ideia que nasceu no governo. Mas aí eles podem brecar, né? Eles podem falar, não queremos. Não. Enquanto Anfávia. Bom, a não ser que você fale, eu não quero um presente. Não, Exato. então, não, porque assim, vender que falar, não, a gente não tem nada a ver com Caio, isso. Ninguém vai, uma associação não vai falar assim. Gente, só o Daniel, coitado. O Daniel Mas tá lá, o árbitro, para entrar nessa discussão, o árbitro tem que ser quem elabora políticas públicas. E quem olha política pública não pode tratar nada disso como alguma coisa estanque. Outro dia a gente falava aqui de política comercial, acordo Mercosul-União Europeia. A tarifa de importação que o Brasil pratica para automóveis de passageiros é de 35%, uma das mais altas do mundo, a mais alta permitida pelas regras do Mercosul e um dificultador de acordos comerciais e de liberalização da economia. Esse é um lado. Outra coisa, o investimento total, eu estava olhando esses dados agora há pouco, em transporte urbano, transporte coletivo urbano de passageiros, que chegou a 23 bilhões de reais em 2015, no ano passado foi de 6 bilhões de reais. E é um financiamento muito difícil porque cada vez o transporte público tem menos passageiros, menos receitas que não financiam a expansão do sistema. Então você tem que pensar em algum modelo de financiamento que contemple inclusive quem usa carro, para poder financiar transporte público. Se o olhar não está direcionado a isso, se o olhar não está direcionado à abertura da economia, sobram essas políticas estanques de proteger indústrias nascentes, que são nascentes desde 1940. Raquel? E só um pouquinho, assim, quem tem que olhar, porque isso é benefício fiscal, quem tem que olhar se vale a pena investir o dinheiro do povo, o dinheiro pago em imposto, nesse ou naquele setor, é o governo. Bom, as conclusões são razoavelmente contundentes. Políticas públicas nesse sentido, acompanhadas empiricamente ao longo dos 20 anos, demonstraram que não houve a relação custo-benefício. O que a sociedade brasileira, através do seu contribuinte, arcou e o Tesouro Nacional com renúncias fiscais e incentivos, não resultou em aumento de produtividade, mais emprego e capacidade de competição. Então, se há alguém responsável, a gente supõe que seja Simone Tebet, pelo que ela mesma discursou, de tentar fazer um acompanhamento, spending review, não é apenas o acompanhamento do que se gasta, mas de como se gasta. Há, evidentemente, aí um buraco entre as intenções e os resultados auferidos. O problema está em repetir algo que os dados empíricos demonstram que não funcionou. Há um outro aspecto ao qual gostaria de abordar agora. Quando a gente considera essas propostas do governo em termos de política econômica, vamos pegar o próximo passo hoje. Inicialmente contigo, Raia, que estava trabalhando um pouco mais próximo disso daí. Mudança dos preços do setor de energia. Leia-se o ataque à privatização da Petrobras e a modificação da forma como a Petrobras estabelece os seus preços. Vamos pegar o da Petrobras primeiro? Vamos, William. No fim de semana, a Petrobras soltou um comunicado dizendo que a sua diretoria executiva ia avaliar a sua política de preços. Fui atrás dessa informação hoje. A informação que eu tenho é que amanhã
às vezes isso escorrega, tá, gente? Mas a informação agora é de que amanhã vai ser anunciado o fim do PPI. O PPI é a paridade de importação de preços. Ela vigora desde o governo Michel Temer e ela regula, ela alinha o preço nacional e o preço local. É uma promessa de campanha do Lula, abrasileirar o preço dos combustíveis. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, já falou disso algumas vezes, né? Ele disse que o PPI é uma abstração, que a Petrobras não vai perder a conexão com o preço internacional, mas vai levar em consideração também preços locais e a margem de refino em cada região. Eu confesso que eu quero ver o detalhamento para ver como é que isso vai funcionar, porque o petróleo é uma commodity internacional. E se você não tiver paridade de preço, o que acontece é o que já aconteceu com a Petrobras lá atrás. Ou você não tem um importador trazendo esse produto, e no diesel está em cerca de 30% a necessidade de importação, ou o que acontece é que a própria Petrobras acaba fazendo isso. E aí o que ela faz? Ela traz o diesel mais caro lá de fora, vende aqui o que está faltando aqui dentro e paga a conta. E isso dá um enorme prejuízo para a Petrobras. A Petrobras perdeu muito dinheiro com corrupção, sim, mas ela perdeu ainda mais dinheiro com má gestão em governos anteriores. Na sexta, eu conversei lá com o pessoal da cúpula lá da Petrobras, que estavam alinhando, né, essas medidas, e me disseram que o essencial é o tal do... me ajuda, cracking spread, que é a margem de rentabilidade, né? A margem de lucro que a empresa tem. Que isso, que entrou no final de semana, culminou com o fato relevante, né? Acho que é meio que uma bola cantada, isso já desde a campanha, né? Dessa mudança, todo o ideário do Jean Paul Prats, mesmo dentro do Senado, tudo que ele fala, tudo que ele sempre falou, tudo que se planejou na transição de governo, caminhava um pouco para essa mudança. Então, não é simplesmente desconsiderar. Eu acho que tem uma diferença do que foi feito na Petrobras no passado. Eu acho que é diferente, eu acho, né? Vamos ver amanhã ou depois de amanhã, quando isso for anunciado. Eu tenho a impressão, pelo que me falaram, mantém-se o olhar para o preço internacional, não é afastar o olhar para o preço internacional. Considera-se o preço internacional, mas aliado ao preço internacional, você considera essa margem de rentabilidade que diminuiria a depender da praça, a depender do preço local, a depender da logística. Então, é uma combinação de fatores, pelo que eu entendi, que vai ser anunciado. Daniel, você está me pedindo a palavra? É sempre o diabo morando nos detalhes. Aí a gente precisa ver, por exemplo, acho que um elemento chave dessa equação é ver o desdobramento para outros atores que estão indiretamente envolvidos com a Petrobras. Por exemplo, os fabricantes de etanol. A política de preços de quase congelamento, um congelamento extraoficial no governo Dilma do preço dos combustíveis fósseis pela Petrobras, levou a uma perda não só à Petrobras, como assinalava a Raquel, mas também aos usineiros, que nos cálculos de consultorias perderam 40 bilhões de reais com essa política, porque, claro, o etanol fica menos competitivo diante de uma gasolina subsidiada, entre aspas, né, para a gente usar o termo. Então, existem essas repercussões. Claro que em alguns casos faz sentido. Você sabe bem disso, William. Querosene de aviação, por exemplo. O Brasil produz mais de 90% do seu querosene de aviação e importa menos de 10%, mas toda a referência de preços é balizada pelo valor do preço internacional, mais precisamente no caso do querosene, do preço de importação dos Emirados Árabes, que é de onde a Petrobras importa um pouquinho ali de querosene para formular seus preços. Mas eu estou com a Raquel ali, vejo assim ainda como a Petrobras vai conseguir fechar essa conta de modo a não diminuir sensivelmente seus lucros com essa nova política de preços.